E é uma força que não caiu do céu. É uma força muito ligada à vinda de Dom João VI, de toda a corte, para o Brasil, quando a colônia, de alguma maneira, se transformou em metrópole. Então o Brasil teve monarquias iguais àquelas monarquias que existiram na Europa, as grandes monarquias, a monarquia francesa, a monarquia espanhola, a monarquia inglesa. Não propriamente. E uma das principais razões da diferença entre o Brasil e essas monarquias é o fato de que no Brasil não houve o que se chamava uma aristocracia de sangue. E esses títulos eram um instrumento político muito importante, porque o imperador, concedendo esses títulos, concedia poder a determinadas pessoas, fazia homenagens que agradavam a vaidade das pessoas e com isso criava uma corte que ficava a seu serviço. Logo depois da independência se elegeu uma assembleia. Essa assembleia, chamada de Constituinte, porque ela iria aprovar uma Constituição, começou a preparar a Constituição Imperial. Mas houve uma grande desavença entre os membros eleitos da Assembleia e Dom Pedro I. Dessa divergência resultou a dissolução da Assembleia por parte de Dom Pedro. Em outras palavras, Dom Pedro mandou os deputados para casa e disse: eu fico com a missão de dar ao Brasil uma Constituição. Então vejam que a primeira Constituição brasileira nasceu de uma forma autoritária, porque ela foi imposta de cima para baixo pelo monarca à sociedade. Essa época de Dom Pedro foi muito marcada pela divisão entre portugueses, brasileiros, a disputa em torno do controle do país, a disputa em torno do controle do exército, dos postos mais altos do exército. E no fim, tendo em vista essa disputa interna e também interesses com a sucessão no Reino de Portugal, Dom Pedro acabou voltando para a Europa em 1831. A regência foi um período em que o Brasil foi governado por algumas pessoas da elite, enquanto se esperava a maioridade de Dom Pedro II. Uma das coisas mais importantes que ocorreram na regência foi a tentativa de descentralizar o poder no Brasil. Então os regentes procuraram atender aos interesses, principalmente das grandes províncias. Quais eram? A província do Rio de Janeiro, a província de São Paulo começava a crescer, Minas, Pernambuco, Bahia e umas poucas mais. A regência terminou por pressão, principalmente das elites das grandes províncias, que perceberam a necessidade de ter um comando centralizado. Essas elites pressionaram no sentido de que fosse decretada antecipadamente a maioridade de Dom Pedro, que era um menino de 14 anos. E com isso, Dom Pedro foi considerado maior, subiu ao trono e começou no país o período do chamado Segundo Reinado. Foi no início do
reinado de Dom Pedro II que na realidade se formaram os dois grandes partidos que foram o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador, ele era formado principalmente por aquilo que nós chamamos de burocracia imperial, isto é, os altos funcionários da corte que se aliavam à grande cafeicultura, aos grandes produtores de café do estado do Rio. O Partido Liberal era formado por gente de outras províncias, província de São Paulo, província do Rio Grande do Sul, em parte a província de Minas Gerais. Durante um certo tempo, os liberais foram menos centralizadores, fizeram mais poderes para as províncias do que os conservadores, que apostavam muito na força da corte e na força dada ao imperador. Várias coisas foram feitas no sentido de fazer uma maior integração do país. A integração financeira se fez principalmente através do primeiro grande avanço de um sistema de bancos no país. A integração espacial, geográfica, se fez principalmente pela introdução de um meio de transporte que representou uma revolução no país, que foi a estrada de ferro. O Nordeste teve uma expansão na sua rede ferroviária muito ligada a uma empresa estrangeira, inglesa, chamada Great Western, que uniu várias partes de Pernambuco e da Bahia. Mas, por razões de ordem econômica principalmente, o coração durante o império da expansão ferroviária foi o Centro-Sul, foi São Paulo e o Rio de Janeiro. Isso naturalmente esteve muito ligado ao comércio do café, ao escoamento do café para se chegar aos portos e daí exportar o café para os centros consumidores. A primeira região de expansão da produção do café foi a região do Vale do Paraíba. Primeiro na sua parte da província do Rio de Janeiro. Depois de 1860 aproximadamente, a grande região cafeeira se tornou a chamada região do Oeste Paulista.